por substituição. Então tá, vamos começar a gravar a aula e vamos para o assunto da aula de hoje, integrais impróprias. Antes de estudar as integrais impróprias, eu vou dar uma retomadinha e algumas ideias de limites, tá? Porque as integrais impróprias, elas vão envolver limites. Então, eu até estava conversando ali no chat com alguns colegas antes, normalmente o aluno tem muita dificuldade em aprender limite. O cálculo 1, principalmente, aí é um conteúdo que é comum, assim, ele produzir bastante problema para o aluno, tá? Vou trazer uma situação particular aqui de limite, tá, para vocês, bem fácil, que a gente precisa conhecer, tá? Vamos botar aqui. Limite da função, vou botar uma função aqui, 1 sobre x, tá? Quando x tende ao mais infinito, quanto é que é esse limite aqui? Normalmente, tá, o pessoal tem dificuldade de entender essa ideia aqui. O exemplo que eu dou no cálculo 1 é o seguinte, tá? Tender ao infinito quer dizer aumentar de uma maneira indefinida, né? Então, eu falo assim, olha, 1 grão de arroz, né, dividido por infinito. 1 grão de arroz dividido por todos os habitantes da Terra. Quanto arroz cada um vai ganhar? É 0. Daqui a pouco vai ganhar uma molécula do arroz, um átomo do arroz, mas em termos práticos eu posso dizer que essa pessoa não vai ganhar nada, né? Do mesmo modo, pessoal, se fosse assim, ó, limite quando o x tende a mais infinito, e não fosse 1, fosse algo assim, ó, por exemplo, 2 sobre 4x. Tá? É a mesma ideia. O que a gente vai ter? Aqui embaixo a gente vai ter 4 vezes o infinito, que é infinito, né? E 2 grãos de arroz, então, dividido por todos os habitantes da Terra, multiplicado por 4. Também, né? Ninguém vai ganhar nada nessa situação. Então, a gente pode meio que decorar, assim, que quando a gente tiver um número real em cima e o infinito no denominador, isso aqui vai tender a 0. A gente comprova isso facilmente primeiro na nossa calculadora. Se vocês pegarem e fazer ali 2 dividido por 1000, né? Vocês já vão ver que já dá um número bem pequeno. 2 dividido por 10.000, né? Dá um número menor ainda. 2 dividido por 100.000, vai cada vez diminuindo mais. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma comprovada no Excel. Vamos dar uma olhada aqui. Eu gerei alguns números aqui, tá? Vamos fazer só para a gente ver se a gente fizer 1 dividido por esse valor aqui, tá? Eu coloquei alguns valores aqui na coluna da esquerda e vamos ver o comportamento da divisão, como é que é. Ó, 1 dividido por 1, né? Obviamente vai ser 1. 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 3, 0,3. 1 dividido por 4, 0,25. 0,2, 0,16. Aqui já chegou em 0,1. Já estou 1 dividido por 11, 0,09. Olha o que vai acontecendo, pessoal. O que vai acontecendo com o resultado de vocês? Ó, eu cheguei aqui recém no 30. Eu acho que vocês já conseguem perceber o que vai acontecendo, né? Padrão que vai se criando. Começou no 1 aqui e vai se aproximando do 0 cada vez mais, ó. Então, quanto mais eu aumentar os meus valores, né, do meu denominador, mais a gente vai se aproximar de 0. Essa é a ideia básica do limite, que o pessoal normalmente não compreende, porque o limite é uma tendência, é um comportamento. Como é que a função está se comportando? Agora eu gerei alguns números que crescem de uma forma mais exponencial aqui, tá? Cresce de uma forma mais forte. Vamos fazer 1 dividido por 2, ver quanto é que dá. E fazer por esses outros números que eu coloquei aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir perceber de uma forma mais fácil, ó. 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 4, 0,25. 0,125. 0,06. 0,031. 0,15. Ó. Aqui a gente já consegue aumentar, perceber o aumento dos zeros. E aqui, ó,
nós já temos um zero de máquina que o Excel faz, né? E menos 005 queria dizer que tem 5 zeros aqui na frente. Olha, aqui para baixo ele deu tudo zero de máquina, né? A gente já não consegue detectar muito bem, ó. E na menos 10 quer dizer que tem 10 zeros primeiro, né? 0,00000, aí que vai ter o 9. Eu acho que dá para perceber bem claramente o comportamento de uma função quando a gente está dividindo, né? E no nosso denominador existe um crescimento que tende ao infinito. Mais infinito ou menos infinito, a ideia vai ser a mesma, tá? Então, quando a gente tiver um infinito aqui embaixo, a gente vai dizer que esse resultado, ele tende a zero, ou seja, se aproxima de zero. Só foi uma pincelada básica em limites, tá? Essa ideia, ela vai voltar à tona. Então, o assunto da aula de hoje, tá? Integrais impróprias. Integrais impróprias, elas serão integrais definidas, tá? Integrais definidas necessariamente, cujos limites pode ser um deles ou pode ser os dois, tá? Tende a mais ou menos infinito, tá? Então, um dos dois limites dessa nossa integral vai ser mais ou menos infinito. Então, vamos ver uma situação aqui que isso aí pode acontecer, tá? Vou só plotar o gráfico aqui, depois a gente calcula. Vai ficar meio capenga aqui, mas tudo bem. Vocês sabem que a integral ela calcula uma área, né? Isso a gente já viu desde da primeira aula. Então, vamos supor que a área seja assim, ó. Seja essa área aqui. Tá? Essa região aqui. Vocês conhecem essa função, tá? Vocês conhecem essa função aqui. Vocês querem calcular essa área abaixo da curva e vocês sabem que se calcula a área abaixo da curva com integral. Esse aqui é um valor conhecido, vamos supor que seja 1, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma integral definida, né? Da função f de x. E essa função tem como limite inferior 1 e como limite superior mais infinito. Tá? Vocês reparam aqui que a gente não consegue marcar um ponto final. Essa curva ela vai descendo e vai tangenciando o eixo x, mas ela nunca toca no eixo x, né? Ela vai se aproximando de uma maneira indefinida do x. Então, a gente vai tentar calcular essa área. Às vezes a gente vai conseguir, às vezes não, tá? Porque é uma projeção, né? A gente não consegue marcar essa área daqui até aqui. A gente vai marcar assim, essa área é daqui e vai crescendo de maneira indefinida. Outro clássico assim, que vocês devem lembrar, das integrais indefinidas, impróprias, né? É a curva de Gauss, que se vê lá na probabilidade estatística, né? Em que a gente tem uma função, né, que tem esse formato aqui de curva ou de sino de Gauss, e aí o limite superior dela é mais infinito, e o limite inferior dela é menos infinito. Quem fez aula comigo lembra que essa integral aqui resulta em 1, que aí a gente interpreta lá em probabilidade estatística como 100%, né? A gente usa essa área aqui para calcular as probabilidades de um evento acontecer. E a curva inteira, né, ela tem como área 1. E aí esse conceito aí nos traz duas ideias, tá? Da integral convergente e da integral divergente. Integral convergente, tá? É quando encontramos
um valor. Tá? Valor que eu digo, valor é estranho, né? Um número real como área. Aí a gente diz que a integral converge para tal valor. É o caso aqui da curva de Gauss, né? Ela converge para 1. E ainda temos as integrais divergentes. E aí, quando encontramos mais ou menos infinito como área, tá? Que aí é uma coisa assim que fica uma informação precisa, mas pouco útil, né? Tu vai dizer que uma área é mais infinito, né? Tu só está dizendo que uma área é muito grande. Em termos práticos, ela não impacta em muita coisa, tá? Então, a gente diz que essa integral diverge. Não é que tu não teve condições de calcular, até conseguiu calcular, mas tu não conseguiu estimar com precisão. Então, a gente diz que essa integral diverge, tá? Então, gente, conceitualmente, tá? Esse aqui é o básico das integrais impróprias. Conhecer limite. A gente vai usar limite sempre, né? Porque ela vai envolver essa questão de mais e menos infinito necessariamente, senão não seria uma integral imprópria. Usar a técnica de integração que for necessária ao caso, e no final a gente vai traçar uma conclusão ou outra, né? Vai convergir para algum valor, ou então ela vai divergir quando a nossa resposta for mais ou menos infinita. Vamos então fazer algum exemplo. Vou limpar o quadro aqui, dá um segundinho aí se alguém quiser printar. De qualquer forma, também, né, tá sendo gravado. Vocês podem acompanhar a gravação aí quando vocês quiserem. Vamos lá, então, para um exemplo, tá, de integral imprópria. Muito comum esses exemplos aqui, eles virem com área, tá? Calcular, calcule determinada área, tá? É muito comum. Tá? Posso dizer até para vocês que são os exemplos mais... Vou fazer o mesmo que eu rabisquei para vocês antes, tá? Bom, vamos colocar uma função aqui. Eu vou rachurar essa área aqui, abaixo da curva. Vamos botar a função agora para a gente poder calcular, né? Antes eu botei ela só em termos genéricos. Essa função aqui que modela o gráfico é 1 sobre x ao cubo. Tá? Essa aqui é a função que modela essa curva aqui. Como eu sempre falo para vocês, se vocês quiserem um gráfico mais preciso, vocês rodam no software. Tá? Bom, aqui é o 1, tá? Então a gente conhece os dois limites, um limite é 1 e outro limite é mais infinito, né? Então vamos supor que a pergunta que chegou para vocês é a seguinte: qual é a área? Tá? Qual é a área taxada? Qual é a área rachurada? Qual é a área abaixo da curva? Tem diversas maneiras de se fazer essa pergunta, mas basicamente eu quero saber qual é essa área aqui, tá? Bom, inicialmente vocês vão se ancorar nos conceitos de cálculo de que a integral definida de uma função, ela fornece a área abaixo da curva, isso foi visto na aula 1, né? Então, aqui a gente vai fazer a integral. Se a gente vai fazer a integral, a gente coloca esse dx aqui junto. Limite superior mais infinito. Limite inferior é 1. Ok? A gente fez isso aqui se ancorando nos conceitos de cálculo que a gente já conhece. Bom, pessoal, aqui aparece o primeiro problema. Qual é ele? Que o limite de uma função, ele sempre vem a ser um ponto, tá? Ele tem que ser um ponto. Por quê? Porque ele é substituído depois, né? Ele é substituído lá. A gente vai fazer o limite superior menos o limite inferior. E também para ser um certo limitador da área, né? A área dessa função vai daqui até aqui. Então, vamos dizer assim, a gente não pode escrever essa função com esse mais infinito aqui. Então, aí que entra o limite que eu revisei com vocês antes, tá? A gente usa os limites para poder fazer essa manobra. Então, a gente faz uma troca de variáveis
Eu costumo usar a variável t, mas pode ser qualquer outra, tá? Não gosto de usar u porque a gente usa u por integral por substituição. Daqui a pouco a gente tem que fazer uma integral por substituição, tá? Mas a lógica é tu não escrever a tua integral definida como infinito, tu escrever ela como uma outra variável, e eu aqui escrevi como t. Estão dizendo, professor, isso aí é formalidade. Tá, é formalidade, concordo com vocês. Mas, enfim, a gente precisa dessa formalidade também, porque ela vai ser importante para o final do exercício. Bom, a partir daí, pessoal, vocês vão usar a técnica que for mais adequada para fazer a integral de vocês, tá? Vocês, basicamente, vão fazer a integral. Por experiência própria, normalmente são integrais simples, tá? São integrais muito parecidas com essa aqui que modelam essas curvas, porque são normalmente curvas parecidas, similares, tá? Bom, gente, eu vou usar aquela técnica bem básica, bem lá no começo do semestre, que seria mandar esse x3 para cima, trocando o sinal da potência, né? Não vou fazer substituição, não vou fazer nada, né? Porque não tem um termo polinomial ali, por exemplo, então eu posso fazer isso aqui. A partir daí, pessoal, eu tenho assim as condições plenas, né, de usar a regra da potência mais 1, tá? Então vamos botar aqui. Limite quando t tende ao mais infinito, eu vou, apesar da chatice, eu vou segurando isso aqui, eu vou escrevendo de novo, né? E eu vou usar a regra da potência mais 1. Então, menos 3 mais 1 é menos 2. Potência mais 1, potência mais 1. Eu não vou usar a constante, porque eu estou tratando de uma integral definida, né? Meu limite aqui é t e 1. É o meu limite de integração agora, né? Eu falo. Bom, antes de fazer a substituição, eu vou ajeitar essa minha função. Então, aqui eu tenho o limite da minha função quando o t tende ao mais infinito. Né? Eu acho que eu posso fazer meio direto aqui, vocês já estão acostumados. Lembra que eu sempre reclamo que sinal de menos no denominador não pode, né? Então, eu vou combinar com o sinal de cima, que em cima não apresenta sinal, então é mais. Né? O 2 aqui, ele vai ficar onde está. E esse x com expoente negativo não está legal. Então, eu vou mandar ele para baixo. E aí, quando ele faz esse movimento, aí essa troca, ele fica positivo aqui embaixo, né? Não vou deixar assim sem nada em cima. Para não ficar sem nada, eu vou colocar o número 1. Feito. Está integrado agora. Agora sim eu vou poder fazer as devidas trocas. Lembrando, então, né, pessoal? Teorema fundamental do cálculo, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar primeiro pelo limite superior e depois menos o limite inferior. Então, eu vou ter menos 1/2. Eu vou trocar meu x por t ao quadrado. Vou trocar meu x por t, na verdade, né? E o 2 permanece ali como resultado do meu processo de integração. Aqui eu tenho 1/2. No lugar do meu x, eu vou colocar o 1 e vai ficar ao quadrado. Deixa eu fazer melhor aqui. Ok, vamos fazer isso aqui agora. Bom, ok, vocês vão dizer o seguinte, professor, muito bem, tá? Entendi todo o processo ali, fiz uma integral que foi fácil de fazer. E agora, o que é esse t aqui? Aí que entra o limite. O que é o teu t? Tá? O teu t tende ao infinito, ou seja, o teu t aumenta muito. E aí vocês vão pensar naquela tabelinha de Excel que eu mostrei para vocês, tá? Quanto é que vai ser 1/2, tá? Ou então, infinito ao quadrado é infinito, vezes 2 é infinito.
Menos 1 dividido por infinito, pessoal, é 0, tá? Essa parte aqui toda vai ser 0. Por quê? Porque vocês vão pensar o t como um número muito grande. Por quê? Porque t tende ao infinito, tá? Pensa como 1 milhão. 1 milhão ao quadrado vezes 2. Vai ser 1 dividido por isso. É 1 grão de arroz dividido por todos os habitantes da Terra. Ninguém ganha nada, tá? E aqui, então, né, esses dois sinais vão se combinar, vai ficar positivo. 1 vezes 1 é 1, vezes 2 é 2. 0 mais 1 meio, está aí a nossa resposta final. Tá? Então, ó, 1 meio. Aí tu vai dizer, a área é 1 meio. A resposta, a forma mais adequada de escrever é o seguinte: a área converge para 1 meio. Tá? Isso quer dizer o quê, pessoal? Em termos práticos, o que isso significa? Tá? Quanto mais o teu x for na direção do infinito, mais a tua área vai se aproximar de 1 meio. Essa é a lógica desse processo de integração aqui, tá? Quanto mais o teu x for na direção do mais infinito, mais a tua área vai se aproximar do 1 meio. Então, a gente pode dizer também, pode concluir, que essa é uma integral convergente, tá? Se for pedido para vocês classificar a integral, vocês vão classificar a integral como convergente. Para o que ela converge? Ela converge para 1 meio. Tá? Então, essa área está indo na direção do 1 meio, vamos dizer assim, tá? Que vocês entendam. Tá, vamos printar aí quem quer printar. Lembrando que aí vai ter o vídeo depois também, né? A gente revisar quantas vezes for necessário. Vou fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu plotar um gráfico de novo. Plotar um gráfico não. Deixa eu rabiscar um gráfico aqui. Tá? Se vocês quiserem ver essa característica do gráfico de uma forma mais precisa, vocês peguem um GeoGebra lá e rodem ele bem legal para vocês verem certinho como esse gráfico é. Tá? Vou botar um bem parecido com o de antes também aqui. Também o 1 como limite, só que a função, eu vou botar uma função mais simples um pouco, tá? Vou botar aqui a função 1 sobre x, que vai gerar essa curva aqui, tá? E aí a gente quer calcular essa área rachurada aqui, tá? Qual é a área taxada? Bom, então, vocês vão, para responder essa pergunta aqui, vocês vão se ancorar nos conceitos clássicos do cálculo, né? Que a integral de uma função, ela da área, né, é abaixo da curva. Meu limite inferior aqui é 1. Meu limite superior é mais infinito. Aí a gente vai lembrar do problema conceitual que envolve isso aqui, que o limite precisa ser um ponto, né, para limitar. Essa é a ideia da integral definida. Então, a gente vai usar uma manobra aqui para conseguir limitar. A gente vai dizer que o limite, tá? E aí vamos fazer uma troca de variáveis, tá? A gente vai dizer que o t tende ao mais infinito. Aí, nesse caso aqui, eu não vou usar infinito, eu vou usar a variável que eu troquei. Bom, pessoal, depois de tantas técnicas pesadas, tá? De integração que vocês viram até hoje, quase não tem graça fazer essa integral aqui, né? Essa aqui é uma integral que a gente faz direto olhando na regra, a regra 3, né? 1 sobre x, logaritmo natural de x, né? Então, é quase sem graça depois de tanto que vocês já fizeram de integrais,
a gente fazer essa integral aqui quase não tem graça. Então, já vamos colocar direto aqui, né? Logaritmo natural de x, né? Não vou considerar a constante, porque a gente está trabalhando com uma integral definida, que vai de t a 1. Muito bem, então. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer as trocas, tendo em conta esse limite. Eu acho que aqui que é o problema que, de repente, o aluno vai se enganar, poderia se enganar, né? Porque, assim, ó, a técnica de integração, ela é muito fácil. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o logaritmo natural, meu limite superior é t, ok? T, menos o limite inferior, que é logaritmo natural de 1. Aquilo, né, pessoal? Logaritmo é um conteúdo que o pessoal tem dificuldade de saber. É uma pena, assim, que o pessoal vem da escola básica com muita dificuldade no logaritmo, tá? Mas, enfim, então, não posso, a gente vai trabalhar, mas a ideia é geral aqui, tá? Logaritmo natural de 1 é 0. Faz na calculadora. Por quê, professor? Bom, porque todo número elevado na potência zero dá 1, né? É essa a ideia que tem por trás disso. Que era fácil, vocês faziam na calculadora de vocês. Agora, a dificuldade que pode aparecer aqui é quando a gente precisa fazer logaritmo natural de t, considerando t um número muito grande. Considerando t está tendendo ao infinito. Eu vou fazer, de novo, uma planilhazinha de Excel para vocês observarem o comportamento, tá? Eu vou apagar isso aqui que eu fiz antes. Eu gerei alguns valores para t aqui, ó. Começa no 2 e vai crescendo, ó. Chega até valores bem altos. Até o overflow, né, que a gente aprende no cálculo numérico, que é onde, entre aspas, a memória estoura, né? Onde a célula não cabe o número na célula por ser um número muito grande, tá? Então, eu vou usar o comando de logaritmo natural do Excel, que é ln, tá? Eu vou botar aqui igual ln, abrir parênteses e cliquei aqui, tá? Beleza, 0,69. Vamos analisar o comportamento do logaritmo à medida que vai aumentando o meu t. Ó, de 0 foi para 1, para 2, 2,77, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Olha, vocês podem perceber que até é um processo lento, ó, mas existe um crescimento, ó. De 0 chegou no 25, tem um crescimento aqui, tá? Então, eu posso dizer, pessoal, que quanto mais eu aumento o valor do t, né, mais aumenta o meu resultado. E esse mais aumenta o resultado pode ser interpretado como tender ao infinito. Então, logaritmo natural de t é mais infinito. Pega a tua calculadora e faz ln de 1, de 10, de 100, de 1000 e vai analisando o comportamento, tá? Ou olha, ou faz uma planilhazinha de Excel. E sempre pensa o limite como comportamento, tá? Então, nesse caso aqui ficou mais infinito. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a área diverge, tá? Ou então, a gente também pode concluir que essa aqui é uma integral divergente, tá? Por que é uma integral divergente? Porque, na verdade, a gente vai dizer uma coisa que ela é meio boba, assim, né? A gente vai dizer assim, ó, essa área está crescendo indefinidamente. Quanto mais crescer, mais aumenta o valor da área. Então, de certa forma,
é isso aí que a gente está dizendo, tá? Mas, enfim, então, o conceito é esse. A gente conseguiu dizer que a área aumenta de uma forma indefinida, tá? E antes do nosso zoom fechar, tá? Essa ideia aí de troca de variáveis, ela também pode ser usada num caso bem particular. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma curva aqui. Né? Vamos botar aqui. Essa curva vai tangenciando aqui as duas linhas. Vamos botar 1 aqui e 0 aqui, tá? E a função for a mesma. Se a função for a mesma, a função for 1 sobre x, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente não pode dizer, tá, que os limites dessa função aqui são 1 e 0, porque o 0 nunca vai poder entrar aqui, né? Porque 1 dividido por 0 não existe. Então, a gente vai fazer o mesmo recurso. A gente vai botar o t e vai dizer, ó, isso aqui seria um erro, tá? A gente não pode dizer, o 0 não vai ficar aqui embaixo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dizer que o limite da função, quando t tende a 0, tá? Aí a gente vai colocar aqui embaixo o valor do t. É a mesma ideia de antes, só que não com infinito. A gente vai estar trabalhando agora com o 0, para calcular essa área aqui. Bom, obviamente que a integral vai ser a mesma, né? Eu vou atalhar aqui um pouquinho. Logaritmo natural, tá? Ok? 1 e t são os limites. Então, a gente vai ter logaritmo natural de t, que é o limite superior, menos o logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 é 0, porque todo número elevado à potência 0 é 1. Logaritmo natural de t, a gente acabou de ver no Excel. Mais infinito, ou seja, fica o mesmo resultado, tá? Só a ideia é um pouquinho diferente, que ao invés de ser com infinito, a gente está trabalhando com 0. Bom, pessoal, então a ideia é essa, tá? Integrais impróprias, elas são bastante simples, é uma coisa mais conceitual, assim, do que de cálculo mesmo, tá? Eu acho que vocês não vão ter nenhuma dificuldade.